É tão precioso em momentos como esse de adoração ao Senhor. Faça esse exercício uma vez. Fique em silêncio você e passe a ouvir a voz da noiva. A igreja louvando ao Senhor. Eu fico pensando, o próprio Senhor, olhando para nós com seu coração dilatado, com seus ouvidos atentos, ouvindo cada voz. Os irmãos e irmãs aqui se expressando diante dele em adoração. É muito precioso. Que privilégio nós temos de ter um Senhor tão glorioso, tão majestoso como esse é o nosso. Ouçam uma vez mais. Você não conhece um Senhor mais lindo do que esse. É o Senhor Jesus Cristo. Ele que deu a sua vida por nós naquela cruz, sendo nós indignos pecadores. Ele nos ama. Ele provou isto. Pela eternidade Ele nos carregará como marcas em suas próprias mãos, sinalizadas com o gesto de amor que Ele teve por nós naquela cruz. Vladimir, você conhece um Senhor mais lindo do que esse? Não, não há, né? Não tem, né, Adriana? É Jesus. É Jesus. Queridos irmãos, antes de nós orarmos, permitam-me aqui expressar aqui o anseio do meu coração. Nós vamos iniciar hoje uma nova jornada. Eu espero, diante do Senhor, que haja edificação no meio do povo de Deus. O que estaremos fazendo aqui, na realidade, será a somatória de tudo aquilo que nós estamos já ouvindo através de outros irmãos. Então, que o Espírito Santo nos ajude nessa nova jornada. O que nós estaremos estudando dentro da carga do meu coração, aí, pelo tempo que o Senhor nos permitir, a respeito dos cânticos dos degraus. Aí você poderia perguntar, mas eu já ouvi falar, até estamos estudando num período aí sobre essa temática tão importante, mas talvez você nunca tenha ouvido falar a respeito dos cânticos dos degraus. E eu gostaria de fazer depois uma breve introdução hoje, que vai trazer bastante clareza ao nosso coração e vai trazer luz àquilo que eu quero estar compartilhando para com os meus irmãos. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos ajude. Nosso maravilhoso Pai, nós somos tão agradecidos a Ti. O Senhor nos reúne aqui nesse ambiente. O Senhor nos ajunta porque Tu desejas falar. E nós queremos ter nossos corações completamente abertos, dilatados, bem como as nossas mentes também, para recebermos tudo aquilo que o Espírito Santo tem reservado para nós. Que Ele possa assumir o seu ministério, o seu serviço em nós, entre nós, trazendo luz, trazendo revelação, trazendo graça aos nossos corações, transformando a palavra em realidade espiritual em cada um de nós. Que Ele, de fato, governe cada momento diante do qual nós estamos vivenciando agora. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, o que seria, então, esta expressão, os cânticos dos degraus? Quando nós pegamos o livro dos Salmos, nós temos 150 salmos ali descritos. E dentro desses 150 preciosos salmos que nós temos lá, nós temos aquilo que nós conhecemos como os cânticos dos degraus. E esses cânticos dos degraus são compostos por 15 salmos. Vou dizer para vocês já quais são, para guardar, depois nós vamos, com o tempo, detalhar mais sobre isso. A partir do Salmo 120 ao 134, nós temos 15 salmos conhecidos como cânticos dos degraus. Outros irmãos denominam estes salmos como cânticos de romagem, ou cânticos das peregrinações, ou também os cânticos das subidas. E quando nós olhamos, em especial, esses 15 salmos que compõem esses
Cântico dos Degraus. Então tem vários autores aí. São 10 anônimos, 4 escritos por Davi e 1 escrito por Salomão. Aí, na medida em que nós formos estudando, vocês vão percebendo isso com mais detalhe. A própria palavra degraus, utilizada aqui, ela representa algo importante para nós. Fala-nos de estágios, fala-nos de subida, de ascensão, de crescimento, de avanço, de escalada. E quando nós estivermos olhando cada um desses salmos, nós vamos perceber que toda a estruturação desses 15 salmos aponta exatamente para isso, para uma realidade de ascensão, de crescimento, de progresso, de continuidade. E nesta ascensão, de fato, há um progresso, há um avanço ascensional em direção a uma experiência desejada. Dito isto, é assim exatamente a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual, ela deve ter essa característica. É inevitável que todos nós, a partir do nosso novo nascimento, é inevitável que nós não experimentemos esse crescimento. Se algo não está acontecendo dentro dessa realidade, é porque temos um sinal vermelho aqui. Precisamos fazer algumas perguntas a nós mesmos. É uma subida, o crescimento espiritual, o crescimento ascensional é uma subida em degraus. Nós subimos espiritualmente. Fala-nos de avanço dentro de uma intimidade, de uma vida de união com Cristo. E estes salmos irão nos ajudar a compreender. Esses salmos irão descortinar para nós muitas verdades no que tange a esta realidade de crescimento espiritual. A vida cristã, ela necessariamente precisa ser o quê? Ser um avançar contínuo. Contínuo. Não há possibilidade de eu nascer de novo e parar no novo nascimento. Nós tivemos um Abílio, na sua introdução, muito feliz aqui. Então ele foi agraciado com a vinda de mais uma netinha para ele. Totalmente e plenamente dependente em todos os aspectos. Ela nasceu, ela tem vida. Agora ela precisa crescer. Nesse momento ela tem uma total dependência dos seus pais. Mas na medida em que ela for crescendo, então algo vai acontecer na vida dela. Ela vai realmente ganhando maturidade, ela vai se desenvolvendo a ponto onde ela mesma vai buscar o seu caminho, as suas decisões. Nesse momento é esta a realidade. Quando nós nascemos de novo, então nós somos plenamente dependentes do Senhor. Agora, essa vida precisa crescer. E esse crescimento não é a parte da dependência do Senhor. Pelo contrário, o crescimento que nós temos do Senhor é plenamente vinculado numa dependência dEle. Nunca seremos independentes no que tange ao nosso crescimento espiritual. Isso é muito importante. Então, quais seriam as mensagens centrais de todos esses 15 salmos, conhecidos como os Cânticos dos Degraus? Então, quando nós estivermos lendo, nós vamos perceber que esses salmos, revelam para nós as lutas que nós enfrentamos enquanto estamos peregrinando, enquanto estamos avançando. Esses salmos irão refletir para nós as grandes dificuldades que nós temos na nossa vida, na nossa experiência. Esses salmos vão mostrar para nós questões muito pessoais, como o problema que nós temos com a própria língua, o problema que nós temos com a inveja, o problema que nós enfrentamos de perseguições, o problema que nós temos com o sofrimento. Esses salmos vão trazer todos esses contextos para nós, porque isso faz parte da nossa jornada. E esses salmos irão nos ajudar. Esses cânticos também nos mostram de maneira muito linda que o nosso socorro vem do alto. Aí um desses salmos que nós vamos ver no seu tempo oportuno diz assim: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra.
Então, esses salmos, além de mostrar a nossa finitude, a nossa fraqueza, todos esses âmbitos de dificuldades que acontecem na vida de qualquer um, mostram também que nós temos para onde olhar, e é para o Senhor que fez os céus e a terra. E é interessante que quando nós olhamos os salmos, os cânticos dos degraus, se você pega o primeiro deles, que é o 120, e coloca ao lado do 134, que é o último, você vai ver uma coisa interessante. No primeiro, que é o 120, vocês vão verificar lá que ali fala muito de angústia, muito de dor. Mas no último, no 134, vocês vão verificar que vai concluir toda essa peregrinação com louvor e bênção. Então, é um processo ascensional, é um processo, é um crescimento maravilhoso. Então, eu creio, queridos irmãos e irmãs, que o estudo desses 15 salmos irão nos ajudar a ver princípios, passos, posicionamentos que nós devemos ter na nossa jornada, porque eles vão nos governar e nós experimentaremos um crescimento ascensional em nossa alma. O Senhor quer que nós saiamos da nossa mimimice espiritual. Ele quer que nós avancemos. E eu tenho absoluta convicção de que estes salmos irão nos ajudar muito. A partir do momento que nós somos salvos, nós começamos uma escalada, uma subida em direção aos lugares mais altos. Ou seja, uma subida em direção à própria realidade da pessoa de Cristo. Quando o povo de Israel estava cativo no Egito, lá por 430 anos, o povo hebreu então, qual foi o meio pelo qual Deus estabeleceu que haveria o clímax da libertação daquele povo? Não foi o sangue derramado numa vasilha, colocado no isope e marcado as vergas e os umbrais da porta? Não fala de Cristo? Muito bem, esse é o primeiro aspecto. Então nós somos libertos pela obra de Cristo, mas qual que é o objetivo do Senhor, ou era o objetivo naquele tempo do Senhor para o povo hebreu? Tirá-los do Egito para levá-los para Canaã. E Canaã é uma figura da plenitude de Cristo. Então, saíram de Cristo, mas vão em direção a Cristo. Então, quando nós nascemos de novo, ganhamos Cristo em nós. Cristo é a nossa vida. Agora que nós precisamos, o quê? Nesse crescimento ascensional, ter mais dele mesmo sendo formado. Ele sendo formado como o nosso caráter. Essa é a realidade. Uma coisa importante para nós dentro desse contexto introdutório para os irmãos. Quando estes salmos, que são os cânticos dos degraus, eram cantados? Porque são cânticos dos degraus. Eles eram cantados ou entoados em uma situação muito especial. Eu vou só dar aqui para vocês o endereço, mas não vamos lá para que nós tenhamos tempo aqui. Lá no livro de Êxodo 23, 14 a 17, você tem a explicação de quando esses cânticos dos degraus deveriam ser entoados pelo povo de Israel. Havia uma ordenança dada pelo Senhor que 3 vezes ao ano, os homens deveriam sair de qualquer parte onde ele morasse na região de Israel e esses homens deveriam subir em direção a Jerusalém e lá fazer as suas ofertas, e lá ofertar os seus sacrifícios. Essa era a ordem. Uma coisa importante, eles poderiam ir qualquer período do ano. Eu acho que nesse mês vai ser melhor para mim. Será que no mês seguinte? Não poderiam. Eles tinham que ir especificamente nessas 3 vezes ao ano e em 3 festas específicas. A primeira delas era a festa da Páscoa, a segunda era a festa do Pentecostes e a terceira a festa dos Tabernáculos. Então, nessas 3 festas, 3 vezes ao ano que ocorria, os homens de toda a parte de Israel deveriam subir e ir para Jerusalém. Eles poderiam fazer oferta lá no seu território, na sua tribo, não poderia. Porque o testemunho do Senhor era localizado, era geográfico. Deus colocou o seu nome em Jerusalém, no Monte Sião. É ali que estava o templo.
Então é ali que Deus se localizava. Então era necessário que todo o seu povo fosse a Jerusalém, porque era um testemunho localizado. Isso não vai ser hoje, mas a gente vai perceber isso que o próprio Senhor Jesus falou assim, que não é nem em Jerusalém, nem no monte que o Senhor deve ser adorado, mas quem adora o Senhor deve adorá-lo em espírito e em verdade. Mas nesse ponto era obrigatório. Então, eles entoavam esses cânticos quando estavam indo em direção exatamente a Jerusalém. Jerusalém ficava a 760 metros acima do nível do mar, por isso que todos subiam. De qualquer parte que eles saíam de Jerusalém, eles tinham que subir. Essa é a grande questão. Então, dando esses detalhes, nós vamos compreendendo um pouquinho de como que estes cânticos dos degraus eram aplicados. Eles eram cantados ou foram cantados somente nessa ocasião? Não. Um outro detalhe importante para vocês. Quando vocês pegam o livro dos Salmos, 150 Salmos, vocês pensam assim, bom, alguém sentou um dia e começou a escrever, né, poeticamente. Não. O livro de Salmos tem em torno de 1000 anos de história. Começa lá com Moisés, mais de 1500 anos antes de Cristo. E ele vai continuar sendo, vamos dizer assim, realizado até o ano 400 antes de Cristo, até a época da restauração. Você pega lá Zorobabel, Esdras, Neemias. Então nós temos um período de 1000 anos. E possivelmente quem compilou o livro dos Salmos foi quem? Foi Esdras, possivelmente. Ele tenha compilado, para vocês terem uma ideia. Então esses cânticos dos degraus, então eles eram cantados sim dentro dessa ocasião, mas como nós vamos ver mais à frente, mais adiante, eles também eram cantados nos momentos de angústia e de perseguição do seu povo. Por exemplo, na reedificação dos muros por Neemias, lá no tempo da restauração, nós vamos encontrar vestígios num dos salmos aqui, de que ele era entoado naquela ocasião. Então tem muitos detalhes assim interessantes que a gente vai buscando para a nossa compreensão, mas o importante é que verdadeiramente esses salmos falam-nos de uma realidade de ascensão espiritual, de crescimento espiritual. A nossa vida é uma vida ascensional. Para que vocês não fiquem sem trabalhar, peguem Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, vou ler do versículo 12 ao 16. Vamos ver se é necessário até o 16 mesmo. Eu creio até o 14. 12 a 14 é suficiente para nós. Filipenses 3, 12 a 14. Não que eu tenha já recebido, ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui está. Então esse é um texto claramente utilizado por muitos irmãos para que nos mostre de maneira evidente que a vida cristã é uma vida ascensional, é uma vida que cresce. Essa palavra que aparece aqui, soberana vocação, na sua melhor tradução é uma vida ascensional. Corro para o prêmio da ascensional vida ou vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Então, aqui está, para nós é muito importante isso. Então, nós vamos verificar agora vários exemplos na Bíblia. Não muitos, mas alguns exemplos bíblicos que nos mostram que há vários episódios escriturísticos que nos mostram essa mesma realidade que iremos trabalhar nos Cânticos dos Degraus. Por exemplo, quando vocês estudam o livro de Números, capítulo 33... se quiserem anotar, mas só vão me acompanhando, por favor. Números 33, lá nos fala, esse livro, nos fala das 42 jornadas que
que o povo de Israel provou enquanto ele peregrinou no deserto por 40 anos. Tem 42 jornadas lá. E cada uma dessas jornadas se tornou uma estação através da qual Deus, na sua infinita graça, tratava com o seu povo. Houve um momento quando houve a libertação do povo hebreu, então, lá no Egito. Eles estavam numa estação chamada Ramsés, depois foram para uma estação chamada Sucote, foram para uma chamada Etã, depois Pi-Hairote e chegaram numa chamada Mara, a quinta estação. E aí eu queria que vocês abrissem comigo para vocês entenderem o tratamento de Deus para com o seu povo naquela ocasião. Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15. A partir do versículo 22, vocês, em algumas Bíblias, tem um negrito aí: as águas amargas se tornam doces. Esta estação chamada estação Mara. A própria palavra Mara significa amargo, o amargo, né? E aqui, a partir do versículo 22 a 26, nós temos o relato exatamente de quando eles chegaram nessa estação. Vejam o que aconteceu. Essa é a quinta estação. 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que haveremos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas tornaram-se doces. Deu-lhes ali estatutos e ordenanças, e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades que virá sobre ti, das quais eu enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que te sara. Mas o ponto que eu quero destacar aqui vamos dizer assim, nessa estação, nesse momento que o povo de Israel parou, é que quando houve uma dificuldade, houve a murmuração. O povo havia visto um grandioso milagre. Todas aquelas 10 pragas que foram lançadas contra o Egito estavam evidentes na mente deles. Eles viram o Mar Vermelho abrir. Eles viram com os próprios olhos milagres do Senhor. Mas quando eles começaram a sua peregrinação, então o Senhor começou a trazer um grau de dificuldade na sua jornada. E nesse grau de dificuldade, o que aconteceu? O povo mostrou aquilo que havia dentro dele: murmuração. Então percebam só que dentro dessa quinta estação aqui, onde eles pararam, então o Senhor já começa a mostrar: opa, vocês precisam ser tratados com esse assunto. A murmuração. A murmuração, ela é terrível. A murmuração é uma arma de Satanás na nossa vida, na vida do cristão. Não tem a menor dúvida. Então aqui, esse texto nos mostra exatamente da maneira como que Deus trabalha com o seu povo. Então ele vai nos tirar do jugo egípcio, ele vai nos tirar da servidão de Faraó, isso é uma figura, ele vai nos libertar através do sangue de Cristo, ele vai nos dar a plena redenção e vai nos colocar numa jornada. Mas nessa jornada ele começa a nos provar, ele começa a mostrar o que verdadeiramente nós temos dentro de nós. E o texto está mostrando claramente aqui: e o povo murmurou. Se não tivesse esse grau de dificuldade aqui, não haveria nenhum problema. É tão bom quando as coisas estão boas. Quando tudo funciona, tudo aquilo que você planeja vai sair de acordo com o que você quer. Tudo certo. Mas, quando a situação de fato ela é contrária à nossa direção, então mostra exatamente aquilo que está dentro do nosso coração. Em cada uma das estações, se nós vamos olhar as 42 estações, então Deus iria tratar o seu povo de um modo muito específico.
Se você quer se aprofundar nesse assunto, 2 recomendações. O irmão Dino e a Francesco, ele tem o livro das jornadas, e o irmão Luiz Fontes fez um trabalho também sobre esse assunto, sobre as jornadas. Então, mas a gente percebia que era um avançar contínuo naqueles irmãos. Cada estação, Deus tinha uma verdade a comunicar ao seu povo. E é assim conosco também. Não é diferente. Quando nós nascemos de novo, nós começamos o que? A nossa jornada. Começamos a subir os degraus. Começamos a avançar sensacionalmente em direção a Jerusalém Celestial, em direção à plenitude de Cristo. Fomos chamados para avançar, avançar e avançar. Aí você poderia perguntar, mas quais são as nossas estações? Que estações nós temos diante de nós? Vou dar alguns nomes aqui para vocês. Frustrações, tribulações, decepções, provas, sofrimentos. Todas essas realidades se constituem como uma estação que se permite que nesse tempo de provas, realmente Ele possa mostrar o que tem dentro de nós, para que Ele possa tratar. Para que Ele possa realmente lidar conosco em todas essas estações que nós estamos enfrentando, com certeza. Então, precisa haver o quê? Um avanço espiritual. Precisa haver um crescimento ascensional. Às vezes nós ficamos parados alguns dias numa estação, meses ou até alguns anos. Vai depender. Mas o Senhor quer que nós aprendamos. O que nós estamos falando aqui para vocês? Nós estamos mostrando que a Bíblia tem vários, vamos dizer assim, vários contextos que nos apresentam essa realidade onde nós podemos entender que o Senhor trabalha com o seu povo. Ele liberta o seu povo, mas Ele continua trabalhando no seu povo para que o seu caráter seja formado nele. Essa é a grande, vamos dizer, realidade. E os cânticos dos degraus irão nos ajudar muito nesse assunto. Muito. Um outro exemplo da palavra de Deus. Eu só vou me ater, vou dar o exemplo para vocês, não vou dar os versos para que nós não fique muito cansativo para vocês. Mas quando vocês estudam o livro de Cantares de Salomão, é um livro extremamente lindo, 8 capítulos. Então é uma história de amor, que é uma metáfora da relação de Cristo com a igreja. Ali nós temos a história de Salomão e Sulamita. Talvez você saiba disso, mas deixa eu registrar aqui. Sulamita é o feminino de Salomão. Então é uma história de amor. É uma história de conquista. Salomão tentando conquistar Sulamita. E a realidade espiritual é Cristo tentando conquistar o coração da sua noiva, que é a igreja. Então, alguns irmãos dividiram estes 8 capítulos. E aqui, assim, em algumas partes muito interessantes, eles começam a mostrar o seguinte: primeiro estágio de um amor que está sendo conquistado é o amor infantil. O segundo estágio é o amor vacilante. O terceiro estágio é o amor crescente. O quarto estágio é o amor transformador e o quinto e último estágio é o amor maduro. Aí tem todos os textos aqui que mostram exatamente onde nós identificamos isto. Mas eu quero citar três versos apenas para vocês enxergarem nessa maneira que vai ser exposta aqui, o que significa o crescimento do amor relacional da noiva para com o noivo. Primeiro texto, aí Cantares de Salomão, por favor. Primeiro texto, capítulo 2, é a primeira menção, Cantares de Salomão. É depois de Eclesiastes. Cantares, capítulo 2, versículo 16. Presta bem atenção, é a fala da noiva para com o noivo aqui. É a noiva se dirigindo ao noivo, ou falando do noivo. 2,16 diz assim: o meu amado é meu e eu sou dele. Até aqui. Preste bem atenção. O meu amado é meu. Primeiro ele é meu. Depois eu sou dele. Então a gente percebe que há um amor aqui.
mas é um amor infantil, é um amor possessivo, é um amor que se agarra. Primeiramente, o amado é meu, aí então sou dele. Vamos ver a evolução desse amor segundo o livro de Cantares. Capítulo 6, novamente a esposa, já num outro grau, num outro movimento de crescimento que está acontecendo na vida dela, veja como aconteceu já no coração dela a reação diante do seu amado. Versículo 3, 6:3. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Melhorou aqui. Primeiramente, ela diz assim, eu sou do meu amado, mas ela continua possessiva, mas o meu amado é meu. Mas houve um avanço, vocês perceberam? E por fim, vêm os elementos de crescimento espiritual e o amor vai sendo amadurecido, o amor vai ganhando a sua dimensão maior e vai chegar no capítulo 7, no versículo 10, e aqui é a consumação de um amor maduro. Versículo 10 do capítulo 7, Cânticos dos Cânticos ou Cantares. Eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim, ou ele tem em mim o seu contentamento. Olha só, eu sou do meu amado, não tem mais possessividade. Na minha versão diz assim, ele tem saudades de mim, ou a outra versão, e ele tem em mim o seu contentamento. Houve um desprendimento completo do seu coração. Esse é o verdadeiro amor, esse é o verdadeiro amor. Ele é completamente aberto, ele entrega-se a si mesmo sem esperar troca alguma. Então vocês percebem que o livro de Cantares, nesses 3 versos aqui citados, nos mostram o quê? Um avanço espiritual, um crescimento ascensional. Então não somente lá no livro de Números, olhando para as 42 jornadas do povo de Israel em toda a peregrinação por 40 anos no deserto, lá tem todos os ensinos, mas aqui em Cantares também, nós vemos esse ensino. O ensino. Então nós ganhamos pela graça de Deus a experiência em Cristo Jesus. Agora nós precisamos avançar. Crescer ascensionalmente. Essa é a realidade. Mais um texto, ou um exemplo bíblico para vocês. Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28, a famosa história da escada. 28, Gênesis, a partir do versículo 10. Diz assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era o sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la o seu travesseiro, e deitou-se ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei, e a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir aquilo que lhe hei referido, te hei referido. Despertado Jacó do sono, disse: Na verdade, o Senhor estava nesse lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! Esta é a casa de Deus, a porta dos céus. Olha só que impressionante aqui. Aqui nós temos uma lição extremamente preciosa. O que significa essa escada do ponto de vista espiritual? Significa a nossa vida de união e comunhão com Cristo. Daqui a pouco vocês vão entender melhor. Aponta-nos para uma vida de união e comunhão com Cristo. O único caminho para que nós possamos crescer nessa realidade de união, de ligação, de comunhão com Cristo é
através desse Senhor mesmo, desse Cristo maravilhoso. Quem vai nos explicar esse texto é o Evangelho de João, capítulo 1. Abram lá, por favor, vocês vão ver como vai ficar claro para vocês. João, capítulo 1, 2 versículos, 50 e 51, nós temos a menção aqui muito rica e vai trazer luz para nós a respeito daquela visão da escada que Jacó teve. João 1, 50, 51. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele está se referindo àquela visão de Jacó. Então aqui esse texto nos mostra de modo claro que Cristo é essa escada. A nossa ligação com aquilo que é do alto e celestial é Cristo. Cristo é cada degrau dessa escada. É Ele, somente Ele pode nos ligar às realidades celestiais. Ele que colocou seus pés no chão. Nós só podemos subir ascensionalmente em Cristo e por Cristo Jesus. O caminho para Deus é um caminho de subida, é uma ascensão, é em Cristo Jesus, é um crescer mais e mais, é um crescer constante que nós temos. É nós desfrutarmos, é provarmos Cristo, momento a momento, em nossas vidas, degrau após degrau. Talvez vocês possam perguntar, mas o que aqueles anjos poderiam estar representando para nós? Aí, segundo o irmão Stephen Kahn, ele fala no seu livro, Os Cânticos dos Degraus, fica uma dica para os irmãos também, que querem aprofundar os Cânticos dos Degraus, irmão Stephen Kahn, e ele disse o seguinte, referindo-se ao que os anjos representam as ministrações espirituais e as atividades do Espírito Santo em nós e entre nós. Porque somente o Espírito Santo nos traz a possibilidade, nos torna real tudo aquilo que nós temos em Cristo Jesus. Então, Cristo é a própria escada. Ele é cada degrau dessa escada. Aí nós vemos o crescimento ascensional. Então, não somente olhando para o que o livro de Números nos mostra, pontualmente o capítulo 33, onde tem a descrição das 42 jornadas, o que elas representam, falam-nos exatamente de um crescimento ascensional. Não somente o livro de Cantares de Salomão nos mostra também que a nossa vida, cristã, ela precisa ter crescimento. Também nesse exemplo que nós acabamos de ver, a própria palavra nos mostra que a única forma de nós crescermos ascensionalmente é através de Cristo Jesus, que é a verdadeira escada. Somente Ele pode nos levar para as realidades celestiais. Somente Ele pode. Ele é a comunicação do céu com a terra, da terra com o céu. E é o Espírito Santo que faz com que haja ministrações em nossos corações, para que nós possamos, com esses elementos traduzidos em realidade espiritual, avançarmos ascensionalmente. Muito bem. Hoje, como disse para vocês, é um aspecto introdutório. Quando nós estivermos olhando salmo após salmo, nós vamos verificar as realidades que representam cada uma daquelas, vamos dizer, daquelas porções que estaremos examinando. O que eu quero mostrar para vocês agora é um exemplo dentro da realidade do testemunho da igreja ao longo dos séculos. Uma irmã chamada Jessie Penlews, ela viveu no final do século XIX, início do século XX, do Reino Unido. Então, ela dividiu o crescimento espiritual em 4 estágios diferentes. Ela divide assim: primeiro, ela coloca o novo nascimento. O segundo, ela chama de reavivamento. O terceiro, o caminho da cruz. E o quarto, chama de a batalha espiritual. Muito interessante. Apenas para mostrar para vocês que ao longo da história, muitos irmãos e mesmo irmãs, como estamos citando aqui a Jessie Penlews, todos trabalharam com essa realidade.
da necessidade de nós crescermos espiritualmente, de nós avançarmos. Então, novo nascimento, reavivamento, o caminho da cruz e a batalha espiritual. E há mais um exemplo que eu gostaria de dar para vocês, dentro desse contexto da história. Esse também vocês vão encontrar, se vocês vão ler, o livro do Stephen Cowell, Os Cânticos dos Degraus. Ele cita um irmão chamado C.H. Yu. Ele era um médico chinês, ele morava em Xangai e era presbítero lá na igreja em Xangai. E esse irmão, esse aqui nós vamos ver alguns textos para que os irmãos possam também trabalhar um pouco. Esse irmão dividiu o caminhar cristão em 4 estágios. 4 estágios. O primeiro deles, ele diz assim: nós em Cristo. Nós em Cristo. O segundo, Cristo em nós. Primeiro, nós em Cristo. O segundo, Cristo em nós. O terceiro, permanecer em Cristo. E o quarto, Cristo formado em nós. Tá. Vamos pegar o primeiro aqui. Nós em Cristo. Por favor, 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Segunda Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novo, tudo se fez novo. Então veja bem, se alguém está em Cristo, nós em Cristo é nova criatura. Então, para que eu me constitua, ou seja, constituído como uma nova criatura, eu preciso estar em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Claro, Feltrin? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. O dia que você recebeu a Cristo, você nasceu de novo, você tem Cristo em você. Muito bem, você recebeu de graça essa obra. Agora vem o segundo aspecto. Agora, Cristo em nós. O que significa isso? Cristo em nós. Uma coisa é eu estar em Cristo. Uma outra coisa totalmente diferente é Ele estar em mim. Aqui está um ponto importante para nós. Colossenses 1:27. Colossenses 1:27 tem a seguinte realidade para nos mostrar aqui. Colossenses 1:27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós. O que é eu estar em Cristo? O que é Cristo estar em mim? Primeiro está muito claro para vocês. Eu estar nele, sou nova criatura, mas o quanto de Cristo está em mim? Esse é o ponto. Como que nós podemos explicar isso? Nós estamos imersos na atmosfera. Todos nós estamos respirando aqui o mesmo ar. Está espalhado por todas as partes. E em qualquer parte desse planeta, então nós estamos imersos na atmosfera. Agora, a pergunta que eu faço é: quanto desse ar está dentro do meu pulmão? E eu estou na atmosfera, estou no ar. E quanto desse ar tem dentro do meu pulmão? Quanto eu consigo? Quanto meus pulmões conseguem receber? 4 litros, 5 litros, não sei. 4 litros de ar é a quantidade. Aí vem os estágios. Então, uma coisa é nós estarmos em Cristo, outra coisa é quanto de Cristo tem em nós. Isso fala de crescimento espiritual. Então, vocês entenderam o raciocínio do irmão. Uma coisa é nós em Cristo, outra coisa é o Cristo em nós. Porque se nós nascemos de novo e permanecemos na meninice espiritual, não houve crescimento. Não houve avanço. Eu sou uma nova criatura, mas uma criança mimada, uma criança que não cresce, uma criança desobediente, uma criança que não faz absolutamente nada que os seus pais mandam. Esse é o ponto. Então, não é somente
estar em Cristo, mas é o quanto de Cristo está em mim. Eu creio que ficou claro para vocês. Então, esse foi o raciocínio daquele irmão. Aí ele coloca como um terceiro elemento o permanecer em Cristo. O permanecer, porque ele pode estar em mim, vamos dizer assim, essa quantidade pode crescer, mas eu devo permanecer. Aí ele cita Evangelho de João, capítulo 15. Por favor, João, capítulo 15. Quando o Senhor Jesus está, então, falando a respeito da videira e dos ramos, ele chega no versículo 4 e 5 e nos diz o seguinte, João 15, 4 e 5. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O permanecer em Cristo leva-nos a um avanço para que nós possamos ser frutíferos, para que nós possamos produzir frutos segundo o coração dele. Então, a necessidade, não só de conhecermos que estamos em Cristo, mas nós precisamos saber que Cristo deve estar em nós num processo crescente, mas que nós devemos permanecer nele, e que quando nós permanecemos nele, nós iremos dar muitos frutos. Esse é o avanço espiritual. Esse é um progresso ascensional, segundo o coração que esse irmão está mostrando para nós aqui. Porque sem Cristo nada poderemos fazer, absolutamente nada. Então nós temos com clareza aqui, esse irmão foi muito feliz dessa divisão aqui. E por fim ele vai colocar Cristo formado em nós. Então é muito coerente a colocação dele, assim como os demais. Estou só fazendo o destaque aqui que esse irmão trouxe para nós. Então, Cristo formado em nós. Então, repetindo, nós em Cristo, Cristo em nós, permanecer em Cristo e Cristo formado em nós. E para esse quarto e último ponto, Gálatas 4,19. Usa essa referência aqui. Gálatas 4, verso 19. Diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Olha só que texto precioso. Meus filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então, o que Paulo está colocando para nós aqui é o seguinte pensamento. Houve um momento na jornada de Paulo em relação àqueles irmãos da região da Galácia, que ele já tinha sofrido dores de parto. Antes do novo nascimento dele, ou deles, daqueles irmãos, Paulo sofria. E eles então ganharam experiência em Cristo Jesus. Cristo tornou-se a vida deles. Só que Paulo, em um determinado momento, ele vai falar que de novo estou sofrendo dores de parto. Mas agora não era pelo novo nascimento que já era uma realidade. Era para que Cristo fosse formado neles. Veja o raciocínio aqui. Para que Cristo, que já era a vida deles, pudesse crescer, crescer, crescer neles. Então, isso é crescimento ascensional. Então, se a gente olha, por exemplo, esses poucos exemplos que nós demos, somados aos exemplos bíblicos, nós percebemos que a Bíblia está repleta dessa realidade. Nós somos chamados para um crescimento, somos chamados para frutificarmos, somos chamados para realmente ser sal nessa terra, luz nesse mundo. Para isso o Senhor tem nos chamado. Eu tenho certeza, então, que o estudo desses 15 salmos, que são aí os cânticos dos degraus, esse estudo irá nos ajudar a compreender a nossa realidade de necessidade de crescimento espiritual. Irmãos e irmãs, nós não podemos continuar os mesmos. Nós não podemos ficar na nossa infância cristã.
Nós não podemos ser mais cristãos, sabe, que não avancem. Cristo precisa crescer em nós. E como disse para vocês, né, as várias estações que são reservadas para nós, são estações que vão desafiar a nossa fé. Vão desafiar claramente a nossa fé, para que nós olhemos para o Senhor, busquemos esse caminho. O Senhor deseja que o seu povo avance degrau após degrau, rumo à maturidade espiritual. Saulo, o Senhor não quer que nós paremos no caminho, Ele quer que nós avancemos, quer que nós prossigamos. Ele quer que Cristo seja mais e mais formado em todos nós. Ele quer que nós, de fato, possamos galgar esses degraus, rumo a essa maturidade espiritual. Tem um texto que vocês não precisam abrir, lá em João 3,30, lá tem o contexto no qual ele é aplicado. Falam do ministério de João Batista e o ministério de Jesus Cristo. Aí João Batista chega em um determinado momento e fala assim: convém que ele cresça e eu diminua. Está contextualmente falando desse assunto, mas é um princípio espiritual. É um princípio espiritual. Para que nós possamos crescer, de fato, ascensionalmente, esse princípio precisa ser experimentado por nós. Convém que Cristo cresça e eu diminua. Convém que Cristo cresça e eu diminua. Então, esse texto ele é muito importante para nós. Agora, a velocidade desse crescimento espiritual não está nas mãos do Senhor. Olha que ousadia que eu estou falando aqui. Está nas suas mãos. Porque o Senhor já lhe proporcionou, o Senhor já abriu todas as comportas necessárias da sua graça, que o capacitará a responder com obediência, com responsabilidade, com disciplina, com sacrifício se for necessário, para que você possa provar desse crescimento espiritual. Então, a velocidade desse crescimento está em nossas mãos, depende da nossa resposta. Uns avançam lentamente, outros são mais rápidos. O fato é que nós precisamos crescer. Não vamos estabelecer aqui a velocidade de crescimento entre nós como fosse uma normativa, não. O importante é nós crescermos. O importante é nós respondermos aos desafios que o Senhor tem feito a nós. O Senhor tem chamado a cada um de nós para uma vida de consagração, uma vida de entrega, uma vida de rendição a Ele, uma vida de cooperação com o Espírito Santo, para que nós possamos provar esse crescimento. Olha quantas coisas importantes aqui que estão sendo ditas para que nós reflitamos. Consagração, vida de união com Cristo, uma entrega, uma rendição total a Ele, um desejo e cooperação, um desejo de entregar-se ao Espírito Santo e buscar uma cooperação com o Espírito Santo, para que nós possamos ascensionalmente avançar. É isso que o Senhor deseja de todos nós. O contrário também é verdade. E a certeza absoluta, irmãos e irmãs, é que na reflexão desses salmos, desses cânticos dos degraus, eu tenho certeza que nós vamos crescer em graça e conhecimento do Senhor. Nós vamos avançar. Então vocês terão uma tarefa, simples tarefa, de ler Salmo 120 até o 134. É lógico que no tempo oportuno, quando nós voltarmos, permitindo o Senhor, então nós vamos estar olhando para o Salmo 120, que é o primeiro cântico do degrau. E ali vocês vão ficar impressionados de que maneira o Senhor começa esse caminho ascensional. O que Ele quer tratar conosco? Qual é a palavra que Ele vai trazer para o nosso coração? Qual é a exortação que Ele vai fazer para cada um de nós? E Ele vai pegar muito firme com todos nós lá. Eu tenho certeza disso. Então fica, por exemplo, esse incentivo, essa palavra, que vocês todos busquem esses salmos. O que nós fizemos hoje foi simplesmente um apanhado bem geral. Eu sei que nesses apanhados gerais a gente vai colocando várias porções juntas, mas é para mostrar para vocês
que não só a palavra de Deus, né, nos mostram isso, e que já seria suficiente, mas os irmãos ao longo da história, todos eles unanimemente mostram a necessidade de que haja em nós estágios de crescimento, avanços espirituais, crescimento ascensional. Então que o Senhor nos fale. Eu dou essa tarefa para vocês, que verdadeiramente nós sejamos ganhos cada vez mais, e esses salmos possam fazer a diferença na vida de todos vocês e na minha também. Nosso maravilhoso Pai, nós queremos entregar nas tuas mãos toda a reflexão aqui feita, mas também, acima de tudo, tudo aquilo que no seu tempo oportuno será tratado. Quando nós estivermos olhando cada um daqueles cânticos chamados Cânticos dos Degraus, nos ajuda, nos dê espírito de sabedoria e de revelação, nos dê inteligência espiritual e, acima de tudo, nos dê espírito de obediência. Que o Espírito Santo tome conta dos nossos corações, que verdadeiramente nós possamos crescer, que nós possamos de fato provar da realidade de que sim, nós estamos em Cristo, que nós possamos provar da realidade de que mais e mais Cristo está crescendo em cada um de nós, que nós possamos provar do fato de permanecermos de modo pleno em Cristo Jesus para sermos frutíferos, e que nós possamos de fato crescer, ter Cristo formado em nós de uma maneira plena, pois esta era a ânsia, esta era a angústia do apóstolo Paulo com relação àqueles irmãos da Galácia, e esse é o desejo para todos nós, Senhor, que Cristo seja formado de modo pleno em todos nós. No nome dele nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, tenha uma tarde em Cristo, nos preparando com a graça de Deus para estarmos juntos diante da mesa do Senhor hoje às 18h15.